Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho na Rede, para a nossa querida Rede Amigo Espírita. Hoje, dia 11 de agosto de 2026, cá estamos nós para darmos sequência ao estudo de número 76, dessa nossa terceira edição do estudo do Evangelho, desde que iniciamos lá em 2010, então estamos cá na terceira edição, terceira vez que nós estudamos o Evangelho. Então hoje é a semana de número 76, com o tema Perdão das Ofensas. Esse aqui ditado pelo Espírito de Paulo Apóstolo. Esse é muito interessante, hein? Vocês passaram uma boa semana? Eu desejo que sim. Desejo que todos estejam aí com saúde, estejam bem emocionalmente, estejam contentes, satisfeitos, felizes, empolgados, esperançosos. Esse é o meu desejo. Afinal de contas, se estiver todo mundo bem aí, essa atmosfera psíquica vai me alcançar também. Quanto mais gente feliz, bem resolvida, gente com dinheiro, podendo passear, comer as coisas que você gosta, comprar as coisas que você gosta, seja lá o que for, que te faça feliz, eu vou ficar feliz também. Então, dou o meu bom dia, agradecendo de antemão pela tua presença, mais uma vez aqui conosco, comigo, com a Estela, e vem fazer parte dessa corrente do bem. Chega junto, faça aí o seu comentário, mande seu alôzinho, seu bom dia. Se você está assistindo nós aqui pelo Facebook, pelo YouTube, deixa eu ver aqui onde o Zé Aparecido colocou também. Estamos também no canal. Tem um canal que o Zé Aparecido transmite a gente, que agora eu não estou me recordando aqui, mas ele aparece aqui para mim como Restream. Então devemos estar em outros canais aí também. Então é uma satisfação poder receber esse aval aqui do nosso Zé Aparecido e estar aqui toda semana com vocês. Meu bom dia, meu abraço e vamos que vamos. Bom dia! Que Jesus ilumine a todos aí. Hoje tá um dia especialmente bonito aqui em Rio Preto, né? Tá friozinho, né? Tá Ah, fresquinho. tá uma delícia, gente. E como o Sander estava falando, que bacana ter pessoas boas e felizes no mundo. E isso atinge a nós, com toda certeza. Não só como nação, mas como nossos irmãos também que estão aqui de outros países. Essa bolinha do universo aí que se chama planeta Terra. Vários corações felizes vão constituir um planeta feliz. E é para isso que a gente estuda o evangelho, né, gente? Muitas pessoas pensam assim, e até os nossos irmãos católicos, evangélicos, a gente fica feliz de ver uma pessoa que estuda a Bíblia, e nós, como estudamos o evangelho, que também faz parte, os trechos da Bíblia aí, é para ser feliz. Não tem outro objetivo. O caminho percorrido é a melhoria íntima o tempo todo, se esforçando, mas aquele objetivo lá na frente, o que você está querendo alcançar é a felicidade. Porque é assim que o livro dos Espíritos nos apresenta os mundos felizes. As pessoas, os mundos ditosos, as pessoas já não passam mais por aflições, angústias e assim a tristeza. Então, bora ser feliz, bora estudar o evangelho para isso. E como ser feliz também é receber um bom dia e dar um bom dia, nós aqui estamos no exercitamento disso. Eu vou então te dar o bom dia agora. Se você fizer seu comentário aqui agora, ou no Face ou no YouTube, aparece para mim aqui. E aí, então a gente consegue te dar um bom dia. Depois, se você fizer em outro momento, a gente vai ver também, mas não vamos conseguir te falar aqui agora, né, ao vivo aqui. Convido você então para nesse momento nós realizarmos aqui o nosso momento da oração. Vamos lá? Amado Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que estão aqui ao nosso redor, abençoado seja esse momento em que escolhemos estar aqui em busca de melhorar um pouquinho o nosso íntimo, a nossa alma, e assim, quem sabe, Senhor, transformar as nossas atitudes, as nossas ações, transformar o nosso redor, sendo exemplo para as pessoas que nos cercam e quem sabe eles também se transformem, transformando assim o mundo, para que em próximas reencarnações nós possamos desfrutar de um planeta Terra muito mais evoluído, porque bonito ele já é, e agradecemos a isso também. Senhor, abençoe o nosso lar, as criaturas que habitam em nossa casa, sobretudo, Senhor, as pessoas que habitam também em nosso coração e nossa mente, encarnados e desencarnados. Temos gratidão, Senhor, por todas as pessoas que colocou em nosso caminho.
e nos ajude a interpretar o Evangelho hoje de tal maneira que possamos colocar em prática, principalmente esse tema tão difícil. Muito obrigado, Senhor, por todos esses dias que passamos na Terra. Há pouco tempo atrás comemoramos o Dia dos Pais. Abençoados sejam todos os pais, até os que não cumpriram minimamente seus deveres, que possam entender as lições em seus corações, inspirados pelos benfeitores que tentam nos colocar no caminho certo, e para uma próxima oportunidade, quem sabe eles acertarem. Muito obrigado, Senhor, pelos pais que fizeram a sua parte também, e que assim seja. Que assim seja. Eu trouxe um livro que se chama Amanhece. Acorda, meu filho, que amanheceu. Bom, de Chico Xavier por espíritos diversos, a mensagem aqui é de Emmanuel. Orai pelos vossos entes amados, supostamente mortos, porque todos eles se encontram positivamente vivos, colaborando convosco na construção do mundo melhor. Orai e crede que Deus não nos criaria para aniquilar-nos no sofrimento da separação, e sim para que um dia, na vitória do amor sem a Deus, estejamos todos unidos e felizes nas alegrias do para sempre. Me fez lembrar uma mensagem do Dr. Aguinaldo esses dias, que ele falou assim: me perguntaram se era conveniente a gente orar para quem morreu. Eu falei que não. Não faz nenhum sentido orar por quem já morreu. Até porque, se já morreu, não existe mais. Então é bom a gente orar para quem está vivo. E, na verdade, todos estão vivos. Porque ninguém morre. Só morre o corpo. Então, orar por quem já morreu é simplesmente orar por quem não existe. Não existe quem já morreu. Só existe quem mudou de endereço. Então, tem que orar sim, mas... Sim. Então, vocês entenderam, né, o que ele quis dizer, né? Não ore para quem morreu, porque não morreu ninguém até hoje. A gente só muda de plano. Então, eu achei interessante essa brincadeira que o Dr. Aguinaldo fez, dizendo assim, ué, faz sentido você orar para quem já não existe mais? Não existe, a pessoa não existe. Agora você pode falar, não, mas peraí, existe sim, a pessoa está no mundo espiritual. Então você pode orar, porque ela está viva. Só mudou de endereço. Se existir algum dia alguém que morre mesmo, desaparece, não existe, aí não faz sentido você orar, mas não existe mais. Vai orar para quê? Vai orar para alguém que não existe mais, não é isso? Então, o doutor Aguinaldo sempre bota a gente para pensar, interessante, né? Faz umas pegadinhas interessantes com nós aí. Chegado o momento do nosso evangelho número 76, dando sequência hoje, então, a última parte do perdão das ofensas, dessa vez ditado aqui pelo apóstolo Paulo. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o apóstolo Paulo ontem e descobri... Essa é boa, gente, essa é boa. E descobri que, segundo os dados aí históricos, consta que ele começou a escrever suas cartas quando ele tinha por volta de 40 a 42 anos de idade somente. Então a gente vê muitas imagens de Paulo Apóstolo, aquele senhor já com aparência de idoso, né, bem já velhinho, barba branca, cabelo branco. É que o pessoal na época, com 40 e poucos anos, parecia ter bem mais, né, do que tem hoje. Eles andavam no sol o dia inteiro. Hoje o pessoal de 42 parece que tem 30, que tem 25, né? Olha aqui, ó. Que nem eu, assim. Eu tô com 65, tô parecendo que tô com uns 29, assim. Enfim, brincadeiras à parte, mas o apóstolo Paulo, então, começou a escrever suas epístolas, segundo os dados ali, por volta de... Ele nasceu no ano 5 depois de Cristo, ou seja, então, ele era 5 anos mais novo que Jesus. Então, os dados dizem que ele começou a escrever depois que Jesus já tinha partido, né? Então, por volta entre 42 a 47 anos de idade foi o momento, esses 5, 6 anos aí, foi o momento que ele escreveu suas cartas famosas e que levaram o evangelho o mundo afora. O maior divulgador do evangelho de Jesus da história da humanidade. Eu tô fazendo um bolo para minha mãe, ele tá cheirando. Então, é isso que eu tô pensando. Eu tô pensando, será que tem algum vizinho fazendo um bolo cheiroso? Eu tô sentindo um cheirinho de bolo de fubá, gente. E a Estela tá fazendo bolo aqui, ela sai no meio do evangelho, é uma coisa de louco. Espero que ela traga um bolo aqui para repartir com todo mundo aqui. Tá pronto, depois eu Tá pronto? Então você traz aí depois para nós aqui para repartir com todo mundo aí. Não é justo todo mundo tá aqui com a gente não comer bolo, aí. Que negócio é esse? Não é? Vocês vão querer um pedacinho, não vão? Bom, brincadeiras à parte. Aqui, como disse o Luciano Praciano, os espíritos nunca morrem, só trocam de roupa e de endereço, né, Lu? Pois é, bem lembrado. Gente, vamos lá então para o nosso estudo, enquanto a Estela desliga o forno lá para o bolo não queimar. Ó, o evangelho
segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos ainda no capítulo 10º. Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos então hoje no item 15. Perdão das ofensas, ditado por Paulo, apóstolo, em Lyon, na França, no ano de 1861. Vamos lá? Você me acompanha na leitura? Perdoar aos amigos, aliás, corrigindo, vamos voltar. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Ih, vou ter que parar e começar de novo, gente. A Estela chegou com o bolo aqui, dá uma olhada. Aqui, gente, ó. Aí, ó, tá vendo? O evangelho nosso tá uma bagunça hoje, viu? E duro que o cheiro aqui, só eu tô sentindo, vocês não fazem ideia, viu? Elas não brigam aqui, já fica tudo doida. Vou esperar você chegar então, Estela. Estela bagunçou o coreto aqui hoje, vocês viram, né? É que ontem minha mãe viu uma propaganda de bolo na TV e falou que tava com vontade, tadinha. Ah, bom. Então a dona Isabelzinha vai comer bolinho agora, hein? Quentinho, deixa no forno pra ficar quentinho. Vamos lá, vamos começar de novo? Vamos lá. Paulo Apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe, se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpados. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. E não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. E que assim seja. Que assim seja. Por que será que é tão difícil, né, gente? É difícil, primeiramente, porque nós pensamos o quanto somos vítimas. O quanto somos... Ninguém gosta de falar assim, ó, é um coitado. Ninguém gosta de ser taxado dessa maneira. Mas, intimamente, esse excesso de piedade que você tem de você, esse vitimismo,
é porque você gosta de ser coitado ou coitada. Isso dói ouvir de alguém. Ainda bem que eu tô aqui falando para todos nós. Porque se alguém olhar para você e disser assim, ó, para de se fazer de coitado, de vítima, isso vai doer. Então, por isso que o evangelho é uma maravilha. Porque vem os espíritos amigos, a mensagem de Jesus e tudo vai se traduzindo e dizendo da mesma maneira que alguém não pode olhar e dizer na sua cara isso. Para de se fazer de vítima. Não, mas peraí. Eu sou vítima. Eu entendo. Racionalmente, você tem um dado ali de tal dia, de tal hora, de tal ano, que a pessoa te feriu. Agora a gente está falando do campo das ideias, da moral. Por que esse lixo ainda está dentro de você? A pessoa depositou esse lixo em você um dia. Ela é uma pessoa cheia de lixo. Mas por que esse lixo ainda habita dentro de você? É por isso que o evangelho traz para nós as lições que não são fáceis, gente. É interessante que eu fui comprar um brinquedinho para as crianças brincarem no momento que a gente faz evangelho aqui em casa. Tem os nossos filhos, tem os filhos dos amigos, então eles ficam em um quarto separado. E eles não se evangelizam ali, eles ficam no celular, ficam brincando. Aí a gente comprou um monte de perguntas. E aí tava o Pedro e a Lívia, que eles têm 10 anos já, eles começaram a escolher as perguntas de 5 mais, porque tinha pergunta de criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 9 anos, por aí afora de 10. Só que quando eles abriram a de 9, começou ali umas perguntas difíceis, eles falaram, não, eu quero, já voltou a pegar de 2 aninhos, quanto que é 2 mais 2, como que faz o gato? E nós somos assim também. Repare que quando você tem alguma característica que você já sabe que você conseguiu melhorar, você olha e diz assim, ó, como é que pode o fulano fazer isso? Como é que pode o ciclano fazer aquilo? Imagina se os benfeitores, muito mais evoluídos que a gente, olhassem e falassem assim, como é que pode o Oceander guardar essa mágoa aí dentro ainda? Será que ele não está vendo que é um lixo? E esse como é que pode dos benfeitores não existem. Quando as pessoas estão acima, as pessoas não, quando os benfeitores chegam no nível de anjo guardião, por exemplo, não tem mágoa, não tem rancor, não tem mágoa da gente. Imagina, você vem, você reencarna, e o anjo de guarda teu fala assim, ó, então faz assim, ó, você me procura, hein? E você se mantém em prece. E quando aconteceu alguma coisa ruim, você tenta, esquece daí, vamos, segue firme no bem. Aí você chega, já esculhamba tudo. Começou a adolescência, já era. Que anjo de guarda que nada. Imagina se os anjos que nos acompanham, se eles fossem se magoar com a gente. Ô, fulano, olha os anjos de guarda conversando. Ô, fulano, você tá sem serviço? Ele fala, não, sabe o que é? É que meu tutelado faz 3 anos que não reza, que não busca. Ele começou agora até a falar que é ateu. E eles vão falar isso, sabe como? Dando risada. E na hora, segundo o livro dos Espíritos, é você que se afasta do anjo guardião, ele não se afasta de você. É você que vai colocando distância. Na medida que você não ora, na medida que você cultiva raiva, mágoa, desejo de vingança. Porque toda vez que você tem uma mágoa de alguém, o seu anjo guardião vai vir e falar assim, para com isso. Olha o tamanho do lixo que você está cultivando aí dentro. Aí você sabe o que você faz? Você repele. Ah, mas não perdoa. Você começa a conversar em voz alta com o anjo e vai falar assim, ó, sai daqui, que a minha energia não está combinando com a tua, não. E o livro dos Espíritos deixa bem claro isso, que o anjo guardião se afasta de você porque você repele ele. E repele mesmo, gente. Você quer ir para a guerra e o anjo falando pro seu, calma, baixa essa espada aí, você querendo matar. Querendo matar e o anjo querendo baixar a sua guarda. Então nós afastamos. Por quê? Porque a gente está cheio de lixo dentro de nós. E ele querendo melhorar a gente. E ele se magoa com isso? Não. Ele não se magoa. Então, nós nos magoamos. Porque nós ainda não entendemos que a pessoa fez aquilo, que ela não conseguia ser diferente. E o evangelho vem e traz assim. Você já parou para perguntar? Para você que é magoado, que é vítima, todos nós somos.
Já não estou falando com uma pessoa, fala, nossa, tem um aqui dentre nós que tem alguém guardado. Fala, nossa, acordou, falou com 5 pessoas, já tem uma mágoazinha ali. Sabe por quê? Uma dessas pessoas não te ofereceu café. Uma dessas pessoas não falou um bom dia floreado do jeito que você imaginava. Você vai, várias mágoazinhas. E aí você ou limpa ou cultiva. Chega à noite, Oceano, e aí, Stella, como foi teu trabalho? Fala, Oceano, cheguei hoje no trabalho lá, o fulano disse bom dia. Quando chegou na minha vez, ele me pulou, você acredita nisso? Olha, eu cultivando o dia inteiro. Porque chegou à noite, ele me perguntou, 1 milhão de coisas aconteceu na minha vida. Mas eu lembrei do bom dia que o fulano lá não falou pra rainha aqui. E aí eu gostei de ser vítima, sabe? Fiquei o dia inteiro, deixa também, porque o ano passado eu ajudei a pessoa. Ano passado, quando precisou, agora vem, não me fala nem bom dia, não olhou na minha cara. Aí a princesa aqui se sente muito ferida, porque é assim. Se você guarda mágoa, se você é vítima, é porque você sempre acha que fez muito e a pessoa não retribuiu, não é não? E muitas vezes é verdade, a pessoa mandou uma rasteira em você. Aí o evangelho vem e diz assim, você já parou para pensar que você pode ter magoado essa pessoa também? Ah, não, Estela, não magoei. É meu irmão, desde que eu sou pequena, eu dou tudo, eu ajudo, não, e da outra vida, você lembra disso? No livro Ação e Reação, a gente tem a história do rapaz que está morrendo lá de pneumonia, porque foi abandonado pelo irmão, isso, aquilo. Aí eles voltam no passado, ele trancou o irmão dele num calabouço, lembra? Existia na época. Trancou ele, enjaulou o irmão. E aí quando a gente vê ele morrendo de pneumonia, abandonado, e aí ele deita e dorme assim, fica no inconsciente do espírito dele, quando é questionado, e aí, você quer que a gente tome uma providência, conversa com o fulano, e fala, não, eu tô pagando, eu fiz isso com ele na outra vida, só que de maneira muito mais cruel. Deixei ele a pão e água, dormindo no chão, num calabouço trancado e algemado. A gente não sabe. Tem uma amiga nossa, essa semana a gente conversou sobre isso. Porque geralmente as pessoas não se enxergam. Você tem tudo de bom que você fez, mas o que é de ruim você passa pano. Passa um pano aí que tá certo. Ela falou assim pra mim e pro Oceano, gente, meu marido é difícil, hein? Olha, vocês conhecem ele, ó, mas ele é complicado, viu? E aí o Oceano conversando, falou assim, ó, eu até falei pra ele, vamos sentar aqui, que a gente tava tentando ajudar, só eu e o Oceano. Eu falei, amor, a gente conhece os dois, e a gente gosta dos dois, vamos falar a verdade? Ela é muito mais complicada que ele. E ela veio pedir nossa ajuda para falar assim, nossa, isso é muito complicado. É muito chato. É muito... E eu e o Oceano chegamos nessa conclusão, caramba, meu, olhando assim, porque você não sabe em 4 paredes, né? Mas olhando de fora, uma pessoa que acaba convivendo com a gente 1, 2 vezes na semana, eu falo, vou fazer uma análise aqui, amor, sem julgamento, mas só pra gente tentar conseguir ajudar essa pessoa. Porque essa pessoa pediu ajuda como se fosse assim, então tá, eu vou falar com teu marido para ele melhorar. Mas na verdade eu tenho que falar com ela. Falei, amiga, vem cá, você quer ajuda mesmo? Você tem que ser mais compreensivo. A pessoa geralmente não fez o que tem que ser feito e está cobrando do outro. Está cobrando 100% do outro, mas eu não alcancei nem 30%. Que foi o caso dessa amiga nossa. E a gente vai tentar ajudar na medida do possível. Mas enquanto você está achando que só o outro é o algoz, tem alguma coisa errada nessa história aí. Você pode ter prejudicado muito essa pessoa, muito. Nós vemos, às vezes, casos, o pessoal nos procura até pela curiosidade da reencarnação. Ô, Estela, deixa eu te perguntar. Minha filha me rejeita desde a amamentação. Nossa, mas me rejeita. E não gosta de mim. E eu ia trocar, eu não conseguia. Ia levar para a escola, mas meu marido, nossa, ele abriu a boca, a criança se derrete. E aí, ela falou, o que vocês espíritas acham sobre isso? Será que ela tem algum obsessor? Porque aí a gente já vai sempre para a linha de um terceiro, né? Vamos botar a culpa no colo de um terceiro. Será que não é um espírito, Estela, que faz, toda vez que essa menina vem perto de mim, ela me rejeita? Olha,
No Espiritismo, nós lidamos com a informação de que as famílias são constituídas por laços fortes, de amor ou de ódio. Dorme com a informação dessa, hein, gente? Então, como ainda não somos aí muito evoluídos, muitas famílias se constituem por laços de desafeto, de ódio, de rancor. Ela falou, você já parou para pensar que, de repente, vocês duas foram rivais por esse marido hoje? E aí, na hora que vocês tiraram lá pedra, papel e tesoura no mundo espiritual, você ganhou de vir esposa. E ela falou, caramba, eu queria esposa, tem que filha, tá bom, vai. E aí ela reencarna. Porque a conclusão disso tudo não é o amar o marido, é vocês duas se amar. Porque Deus faz assim, ó, junta os dois aqui, porque se ama, ou junta os dois, porque esses dois aí, ó, todas as encarnações sai a faísca, e era aqui agora, ó, agora vai dar 2 filhas para eles cuidar, vai colocar eles em um ambiente que, ó, ou vocês dão certo, não tem outro caminho, nem o Ciandra, qual que é o caminho? Ou vocês dão certo, ou vocês dão certo, não tem uma outra opção. Existem muitas ligações assim, gente, de mãe e filha, de pai e filho, de irmão com irmão. Vocês não conhecem, não? Aquela pessoa que desde pequenininho fala assim, nossa senhora do céu, obrigado por causa do carrinho. Ele queria o meu carrinho, mas eu queria o carrinho dele. E aí foi, agora a gente é adulto e parece que a gente não fala a mesma língua. Ele torce para um time, eu torço para outro. Gente, só de você terminar essa encarnação, conversando, cumprimentando, porque na outra vocês se matavam. Mataram na outra vida. Pensa nessa hipótese. Para tentar aliviar a sua mágoa, pode ser, muito provavelmente, que você também feriu essa pessoa no passado. Seria fácil. Eu achei fácil o caso de uma senhora que frequentava o centro onde minha mãe ia, que ela era um enrosco com o marido, e pela filha ter nascido com necessidades especiais, ela se via assim, tô presa esse homem. Pela minha filha eu tô presa. E trabalhadora, e aí veio uma comunicação mediúnica dizendo, você não tem noção o quanto você prejudicou esse homem na outra vida. E se eu não me engano, contou algum caso para ela ali, um dos casos que ela fez com o marido, e aí ela passou a olhar ele com mais piedade. Ela falou, meu Deus, é isso então? Eu vou ter que ter realmente mais paciência e compreensão. Aí eu falo assim, então tá fácil. Vai lá no centro, o centro vai revelar que você foi um algoz, se abaixa mais a guarda nessa encarnação. Vou falar a verdade, gente. Qualquer pessoa que você tá enroscada aí, é mais fácil na tua vida, é mais fácil ser usado dessa maneira. Pensa que na outra vida você prejudicou ela. Mas Estela, a pessoa pega no meu pé do nada, não é do nada, é do tudo. É do tudo que você fez para essa pessoa. Não, é do todo. É do todo. É. Do todo o restante do passado. Todo. Mas do nada, olhou para mim, ó, parece uma perseguição. Será que você não perseguiu essa pessoa no passado? Tenta terminar essa encarnação com essa pessoa só na linha do respeito. Tá difícil amar, Estela do céu, tá difícil, viu? Tá difícil, tá bom. Respeita. Quem sabe você vai num próximo passo que é compreende. Aí você consegue chegar no próximo passo que é paciência. E cada passo desse você vai vencer. Porque vamos falar a verdade, gente. Hoje a gente tem lei trabalhista, lei que você não pode agredir, lei que você não pode agredir um animal. Talvez, santa, na outra encarnação, o que você fez para essa pessoa nem lei existia. Você arrancou dignidade dessa pessoa. Dignidade é um negócio que, olha, mexe com o espírito. Você pode até roubar um carro de alguém, mas rouba a dignidade dela. Humilha essa pessoa. Ela guarda lá dentro, assim, ó. Será que você não fez isso? Porque vamos falar a verdade, gente? Quem somos nós? Você sabe de verdade quem você é? Eu não sei, nem hoje, encarnada, consciente, eu não sei o limite que eu sou
agressiva, o limite que eu tenho de perder a razão. Você sabe? Nossa, parabéns. Eu não sei. Eu não sei o que eu faço diante de um... Você sabe que o policial, todo mundo fala, não reage diante de um roubo. Você sabe realmente quem você é? Diante de um roubo, de um assalto, assim, a mão armada? Vem um animal que mora dentro de você, que você não conhece ele, que você fica tentando segurar ele, ele ainda não saiu, pode ser que ele saia e você morra por causa de um celular. Porque o instinto teu sai. Então, eu não sei quem eu sou. Quem dirá na outra encarnação o que eu fiz para as pessoas. Então, pega bem essa pessoa que te feriu e pensa que possivelmente você já foi rival dela e possivelmente você esfregou a cara dela na lama. E isso daí que ela fez com você agora, ó, fichinha. Ai, será que eu consigo perdoar? Sim, consegue. Pensa bem que pode ser que você desconhece as razões dessa pessoa te perseguir tanto. Que aí vai ficar mais fácil. Porque se você não está conseguindo compreender ela nessa vida, nossa, eu não fiz nada, porque como a nossa amiga, né? Nossa, meu marido é muito chato, é muito isso, é muito aquilo, e ela que é. Se você nessa vida você tem consciência que você não fez nada para essa pessoa, ou a história tá mais, o filme, sabe aquele filme de fotografia que tinha antigamente, tá mais lá atrás, ó. O início dessa perrenga aí. Talvez fique mais fácil você se livrar dessa capa horrorosa que é de vítima. Eu estava pensando na frase aqui que começa o estudo de hoje, que diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Eu pensei, nossa, como assim, né? Quer dizer que se eu perdoar então o meu inimigo, ou a pessoa que eu tenho desavença, eu estou pedindo perdão para mim mesmo. Sabe por quê que o Paulo colocou essa frase aqui? Porque quando você perdoa o outro, você se liberta. Então você se perdoa. Você pode pensar assim, mas se eu libertar ele, aí ele vai ficar impune, né? Porque se eu não perdoar, eu prendo ele numa cadeia. Eu vou te dizer um negócio, você não prende, não. Sabe por quê? Tem gente que te magoa, nem sabe que te magoou. A pessoa não tem nem ideia que ela te causou algum tipo de problema. Então, às vezes, ela vai lá, te coloca uma frase ou te faz algo que para ela é normal. Para ela é algo assim, não, eu não fiz nada de errado. Né? Se você pensa que você não perdoar os outros vai fazer com que esses outros, o outro, vamos colocar uma pessoa só. Se você acha que você vai conseguir aprisionar ele dentro de uma prisão dentro de você, saiba que então você se tornou uma prisão ambulante. E eu te pergunto, você gostaria de ter um aspecto de prisão? Não? Já viu como é que é uma prisão? A prisão, ela é triste. Ela é escura. Ela não é cheirosa. Ela não é arejada. Ela não é iluminada. A prisão é um ambiente desagradável. Então, quando o Paulo colocou aqui que perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo, é você não se colocar na posição de prisão. Você quer passar a sua vida carregando pessoas dentro de você? E aí você pode falar assim, mas falar isso aí é fácil. Isso aí é ter uma teoria maravilhosa, falar é fácil. Não foi você que viveu o que eu vivi, que sofreu o que eu sofri. Eu concordo com você, não é fácil. Por isso que o Edmilson Zanon fez uma brincadeira que é oportuna. Vamos fazer um estudo aí do negócio facinho, nós estamos fazendo fácil, né? Realmente, talvez seja das tarefas mais difíceis. Sabe uma coisa que ajuda muito a gente a perdoar as pessoas? É a gente reconhecer que assim como as pessoas são falhas, nós também somos. E reconhecer que há muito pouco tempo atrás a gente fazia o mesmo. Se você pode estar pensando assim, eu não fazia não. Nessa encarnação aqui eu não fiz nada parecido do que já fizeram comigo. Então você falou tudo. Nessa encarnação, nessa você não fez, mas nas outras você fez. Sabe por que você fez? Quer a prova disso, a prova matemática disso? Eu vou trazer agora aqui um dado exato. Ciência exata agora. Não é ciência humana, não. Ciência exata. Vocês lembram quando Jesus falou que cada um vai receber de acordo com as suas obras? Guarda essa informação, guarda isso. Ok.
Então, se eu vou receber de acordo com as minhas obras, e se eu estou recebendo aí uma ofensa, um distrato, uma traição, então eu estou recebendo uma coisa que eu fiz obra para isso. Vocês concordam com isso? Ou será que Jesus estava errado? Concordam ou não? Vamos raciocinando comigo aqui, ó. Vamos subir nos degraus aqui. Vamos lá, ó. Bom, Jesus falou: cada um recebe de acordo com suas obras. Eu recebi uma ofensa, eu recebi um distrato, eu recebi ali a presença de um parente desagradável. E eu reconheço que nessa existência eu não fiz nada para merecer isso. Nessa existência. Eu, por exemplo, vamos jogar um exemplo aqui. Sou muito destratado por um filho meu. E eu sempre fui um bom filho. Imagina você já com uma meia idade, você pensar assim, ó, eu não recebo consideração dos meus filhos e meus pais, que já estão até inclusive no mundo espiritual, sempre foram muito bem tratados por mim. De modo que está provado que nessa encarnação não fiz nada para merecer ser maltratado pelos meus filhos. Que eu fui um bom filho. Então, se você for analisar as coisas tudo por uma ótica imediatista, realmente você não vai encontrar explicação. Agora, se você aceitar a matemática do Cristo, vejam bem, gente, isso é ciência exata. Não estou falando de suposições, de coisas, projeções astrais, de filosofias aí, filosofias longínquas, de coisas que podem ser. Não, é matemático. Jesus falou: você vai receber de acordo com o que você faz. Se não der tempo de receber numa existência, você vai receber na outra. Bingo. Você está recebendo hoje um distrato que vem dos seus filhos, o mesmo distrato que você deve ter feito em outra encarnação. Talvez com seus pais, talvez com seus filhos, outros filhos de outras encarnações. Então, se existe na matemática uma prova, né? Se existe na ciência do Cristo uma questão matemática que envolve todos nós, é sinal que nós todos estamos embrenhados em circunstâncias que são necessárias para o nosso aprendizado. Ou seja, eu estou hoje recebendo questões que são de fato aflitivas, estou recebendo informação que fui traído, fui desconsiderado, fui deixado de lado, fui ignorado, fui ofendido, fizeram maledicência de mim, falaram inverdades a meu respeito, tudo isso aí que está na tua cabeça. Falaram de uma forma agressiva, de uma forma desrespeitosa. Ok, concordo que você está se colocando agora numa posição de que recebeu questões que não são legais. Ok. Eu te pergunto, e o apóstolo Paulo te pergunta: você quer perdoar a si mesmo? Então você se perdoe, dizendo assim: é melhor deixar para lá isso, porque eu devo ter feito algo para merecer isso, em algum momento, que eu não lembro. Então, se eu fiz algo para merecer, e eu recebi agora, então pronto, já recebi vamos dizer assim, o contrabalanço daquilo que eu fiz. Então, de modo que nós podemos concluir matematicamente que se eu tinha uma pendência, agora então eu acho que eu não tenho mais, né? Porque eu tinha uma dívida, vamos dizer assim. Tinha uma dívida com alguém ou com a minha própria consciência e agora recebi o alvará de soltura, porque eu recebi uma paga igual àquela que eu fiz a alguém. Então, eu me perdoo. E aí, consequentemente, eu perdoando o outro, eu acabo assim, deixando o outro livre da minha parte, mas ele não consegue ficar livre das consequências dos atos dele. Então, se você tem receio de perdoar alguém, e esse alguém você acha que vai ficar então livre, leve e solto, dançando na chuva, igual o filme, lembra do filme dançando? Singing in the rain. O cara dançando na chuva lá, todo feliz. Você acha que ele vai ficar aí saltitante, feliz e liberto completamente das consequências dos seus atos? Eu te digo uma coisa, você está enganado. Ninguém fica livre das consequências dos próprios atos.
Se você deixar a pessoa livre, você se liberta. O outro não vai se libertar. Mas ele não vai se libertar por questões que ele vai ter que resolver com ele mesmo, com a própria consciência e com a providência divina. Então, suponhamos aqui de novo no exemplo do filho, os filhos que não são bons filhos para você. Você tem um filho ingrato, ou filhos ingratos. Filhos não estão nem aí com você, que não te visitam, não te dão consideração, não te dão respeito. Então, não fazem o que devem fazer como filho. Não seguem aquele mandamento do decálogo, honrar pai e mãe, para que seus dias na terra sejam alongados. Ok. Então você tem filhos assim. Se você compreende que em dado momento da sua jornada, que ela é milenar, você pode ter cometido falhas com essas pessoas, que no fundo mesmo são seus irmãos, e hoje vêm no papel de filhos, se você reconhecer isso, você vai começar a pensar assim, você quer saber do negócio? Se bobear mesmo, eu acho que eu fiz a coisa pior com eles do que eles estão fazendo comigo. Eu acho que ao invés de só ter a desconsideração que eles fazem comigo, eu devo ter feito a coisa pior, além da desconsideração. Eu devo ter talvez até assim, ter sido uma pessoa que batia neles, que humilhava, que ofendia. E hoje eles só têm desconsideração por mim. Então hoje eu acho que eu tenho eu estou recebendo até pouco aí o meu castiguinho, vamos dizer assim, né? A minha oportunidade de crescer e de aprender algo. Então, como a Estela falou aqui, eu estou no lucro mesmo. Se você for analisar mesmo, como a gente estuda também a chamada misericórdia divina, nós temos a afirmativa do Evangelho que diz que sempre recebemos uma conta menor do que aquela que fizemos. Ou seja, colocando em números matemáticos aqui, vamos supor que a conta exata é: eu devo 100 mil. Sabe quanto que a gente recebe ali, o boleto para pagar? Uns 5 mil só. A gente paga muito menos do que a gente deve. Então, se você recebeu ofensas, se você foi preterido, se você foi desconsiderado pelos seus filhos, aí como é o exemplo aqui, pode ter certeza que você ainda está no lucro. Se for puxar a nossa capivara aí, se a gente for descobrir tudo que a gente fez, deixou de fazer ao longo desses últimos milênios aí, nós ficaríamos muito aborrecidos conosco. E eu tenho que sair, Luciano. Tá, vai Eu lá. vou cuidar da minha mãe e levar a Lara para fazer. Isso, a Lara vai fazer prova hoje, a Lara tá tirando carta. E eu gostei do comentário da Denise aqui em cima, que é uma pessoa vamos que ver. se libertou já. Ela Vamos já ver. entendeu. A Denise Ribeiro está escrevendo aqui assim, eu vou colocar o comentário dela aqui, ó. Vocês falaram tudo. Estou vivendo uma situação dessa com minha filha e orar mais. Valeu, Denise. Obrigado pelo comentário aí, viu? Continuando aqui então, Denise. Denise e todos os amigos. Agora a Estela vai fazer os seus afazeres aqui. Então, meus amigos, pode ser assim meio difícil de entender isso, sabe? Mas você pode ter certeza de uma coisa. Você está no lucro ainda. E um dia você vai descobrir isso claramente. Seja lá o que for que você está passando, pode ter certeza que você está no lucro. Pode parecer assim, poxa vida, você está sendo, Sander, meio... Você está desconsiderando a minha dor. Você não está sabendo compreender as minhas dificuldades. Então, eu vou te dizer um outro negócio um pouco mais contundente, que eu aprendi com um daqueles pensadores indianos, sabe? Eu não vou lembrar o nome dele agora para dizer aqui, um vídeo que eu vi no YouTube, quando perguntaram assim para ele: mestre, o senhor acha que eu devo perdoar? E se eu não quiser perdoar? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim: não perdoa. Não precisa perdoar. Perdoa não. Só que saiba que junto com esse não perdão, você vai passar por grandes moléstias, grandes enfermidades.
grandes dificuldades. Não perdoa, não. Você tem direito de não perdoar. Se você quiser, você pode, inclusive, até se vingar. Encontre outra pessoa e faça algo pior com ela. Pega ela de pau. Dê um tiro nela. Faz o que você quiser. Mas saiba que você vai estar se punindo mais do que punindo a ela. Eu achei sensacional quando eu vi essa mensagem. Então, meus irmãos, eu sei que o caminho do perdão não é coisa tão simples assim, sabe? Tão óbvia. Porque se fosse, esse mundo seria muito melhor. Nós teríamos muito menos problemas. Perdoar não é fácil, mas é possível. Os exercícios que nós recomendamos, que nós temos estudado aqui ao longo já de muito tempo, é um exercício de se colocar no lugar do outro e um exercício de autolibertação. Sempre vem com perguntas junto. Você quer viver uma vida amargurada? Você quer se tornar uma prisão? Essa que eu falei no início, uma prisão fétida, escura, tenebrosa, triste. Você se torna uma prisão. Dentro de você, você coloca quem você quiser. Não só às vezes uma, mas duas, ou 5, ou 50 pessoas que você não perdoa. Como que vai ser a vida de alguém que é uma prisão ambulante? Como que vai ser o funcionamento do organismo de alguém que programa a sua energia para se transformar em uma prisão? Ou seja, você acorda de manhã e já pensa assim, desgramado daquele cara que me traiu em 1989, desgramada daquela vizinha quando eu morava no outro bairro ali, em 98, filha da mãe do meu cunhado, que 5 anos atrás, naquele dia, falou tal coisa para mim, isso aqui. Então você vai preenchendo a tua vida com prisioneiros dentro de você. Chega um momento que você não consegue mais, não tem mais onde pôr, gente, sabe? A cadeia tá cheia, não tem nem carcereiro mais para tomar conta dessa turma toda aí. E aí você vive, então, aprisionado, como disse o apóstolo Paulo, que você não se perdoa. Você se coloca num papel de vítima, de uma vítima que não tem, assim, não tem explicação, gente. Eu sou tão bom. Como que pode? Como é que pode essa turma toda ter feito tudo isso comigo? Então, esse vitimismo, quando nós insistimos nele, nos torna pessoas, de certo modo, até perversas. Sabe por quê? Porque você não consegue guardar as pessoas nessa prisão que você criou dentro de você aí e ficar quietinho. Você não consegue. Você sai contando para todo mundo o que fizeram comigo. Olha que absurdo. Olha só como aquela pessoa não presta. Você pensa que ela é boa? Não é boa não, viu? Então você vira um maledicente, vitimista, um falso sujeito bom. Porque se você fosse bom, você não falaria para ninguém. Se você conta para os outros, você está se vingando. Se você se vinga, você não é bom. Vocês desculpem dizer isso, tá, gente? Parece meio contundente, meio difícil de digerir, mas se você está na linha de ficar aí fazendo maledicência das pessoas que de um dia te feriram, e às vezes muitas delas, como disse o apóstolo Paulo aqui, nem sabem que te feriram. Elas não têm consciência disso. Na cabeça delas aquilo é normal. Elas falaram com você de um jeito, talvez, na tua concepção, mais ríspido, mas é o jeito que a pessoa tem, ela não soube fazer melhor. E ela não falou daquela maneira para querer te ferir, ela falou porque é o jeito que ela sabe falar. Tá aqui, ó. Será que você usou toda a moderação necessária? Será que você tentou se colocar no lugar do outro? São perguntas constrangedoras que o apóstolo Paulo nos fazem aqui. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Quem sabe, se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar uma disputa grave, numa disputa grave, aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Quer dizer, será que a gente não faz tempestade em copo d'água, não?
Será que a gente não aumentou demais o grau da importância das coisas? Será que o problema é tão grave mesmo como parece? São perguntas que só nós vamos poder responder. Só nós vamos poder ter certeza disso. Porque do outro não tem como a gente vasculhar a mente dele. Você não vai conseguir avaliar o que o outro está sentindo e o que o outro pensa a respeito do caso ocorrido. Até porque, dentro desse caso ocorrido, tem tantas circunstâncias, tem tanto envolvimento aí com o passado, com rixas, com rivalidades, com más condutas nossas também. Então, meus amigos, a reflexão do apóstolo Paulo de hoje, ela é muito completa e ela é muito sucinta na questão de avalie a si mesmo, avalie-se. Vocês percebam que não houve nenhum momento aqui em todo o texto lido, nenhum tipo de convite à averiguação da conduta alheia. Não houve isso. Só houve um pedido de autoavaliação. Para que você avalie se você não dá um peso excessivo nas coisas, se você também não foi um pouco mais maleável, poderia ter sido. É sempre uma autocobrança aqui. Porque a libertação dessas problemáticas vai ocorrer somente da parte que nos cabe. Ou seja, está na nossa mão o nosso destino, não está na mão de ninguém. O teu destino não está condicionado a nenhuma outra pessoa. Se você vai conseguir seguir a sua vida adiante de uma forma otimizada, não depende do que as pessoas fazem com você, depende do que você faz com o que as pessoas fizeram com você. Entende? Isso aí dá uma libertação muito grande, porque você fala, opa, então peraí, então quer dizer que eu não vou precisar de nada vinculado a Deus, então? É isso mesmo, você não vai precisar de nenhum tipo de permissão divina, porque Deus já te ama sempre, Deus ama o outro que te ofendeu. Da parte de Deus está tudo certo, não tem nada, nenhum papel pendente aí, nenhuma burocracia pendente. Você não precisa esperar nenhum papel chegar aí do cartório para te libertar, não. Nenhuma notificação judicial de um juiz dizendo assim para você, não, meu filho, pode perdoar sim, tá autorizado, tá? Eu vou te autorizar aqui com carimbo, registrado, carimbado e avaliado, como dizia o Raul Seixas, né? Não precisa dessa burocracia. Não tem burocracia com Deus. A burocracia está em nós. Quando a gente fala assim, não, só vou te perdoar se você fizer tal coisa, ou então eu te perdoo, como o apóstolo Paulo disse também. Eu quero te perdoar, mas não quero te ver mais, não quero conviver mais, não quero que você apareça nunca mais na minha frente. Esse é o chamado perdão da boca para fora. O verdadeiro perdão é assim, eu entendo que eu também erro, que eu também errei. Se eu não me lembro, então está em outra encarnação, porque Jesus não diz que não tem erro, não tem ninguém que está recebendo aquilo que não plantou. E tem outra afirmativa de Jesus, que também é matemática, que disse que o Pai sabe até de uma folha que cai de uma árvore. Então, se o Pai sabe de uma folha, o Pai sabe que um irmão meu me distratou, fez algo para mim desagradável. Então, esse Pai, que também é matemático, também segue regras exatas, das ciências exatas, esse Pai está observando tudo, ele não interfere, ele não se mete em conversa nossa com o nosso irmão, ele deixa cada um resolver por si só. Então vocês, hoje, assim como eu, estão sendo convidados à reflexão de que tudo que foi passado, que ocorreu conosco e que nos trouxe algum tipo de mágoa e ressentimento, tem que ser urgentemente digerido, processado e transformado em adubo. Não permita que esses dejetos, que essas fezes permaneçam dentro de você, para que elas não petrifiquem. Vocês já viram fezes petrificadas?
Às vezes tem que fazer lavagem intestinal, às vezes em casos mais graves tem que fazer cirurgia para remover essa petrificação que fica dentro do intestino. A pessoa sofre demais da conta. Então, nós somos o intestino, nós aqui. O intestino pode processar bem e eliminar os dejetos logo, como a gente deve fazer todo dia, pelo menos uma vez por dia você tem que ir ao banheiro. Ou você pode petrificar a coisa, deixar a coisa dentro de você aí. Esse hoje é um exemplo parecido, mas junto ali com a cadeia que eu falei. Então você quer deixar seu intestino preso, congestionado, ou você quer liberar? Deixa a coisa seguir, deixa os dejetos seguirem seu fluxo, deixa eles irem para o esgoto. Deixa o meu intestino livre, meu intestino leve, funcional. Deixa a minha mente, não é mais prisão, minha mente. Agora minha mente é um campo florido, um jardim. Aqui é um espaço onde eu planto, eu cultivo, eu podo, retiro ervas daninhas. Eu vou deixar esse jardim bonito. Você escolhe o que você quer fazer com a sua vida. Torná-la uma prisão ou um jardim. Aí é com você. Não bote mais a culpa em ninguém. Senão você vive escravizado por outras pessoas. E você se permite. Não foram elas que te escravizaram, foi você que se deixou escravizar por elas. Então liberte-as, deixe elas seguirem o fluxo delas, siga o seu fluxo, livre, leve e solto. E feliz. Feliz sabe por quê? Porque você tem a certeza de que mais um boleto foi pago. Se recebi uma conta que eu paguei e foi doído, foi pesado, doeu no meu bolso, paguei em várias prestações, então, quitei. Você não gosta de pagar boleto e quitar contas aí? Eu tava com boleto aqui esses dias, agora não tá mais aqui. 48 parcelas numa moto que eu comprei aqui. Eu quitei agora foi em junho, maio, junho. Aí peguei aquele boletão dessa grossura assim, ó, tinha anexado um monte de comprovante de pagamento, né? Impresso assim que eu imprimia. Mas tava dessa grossura assim, um calhamaço de papel que eu quitei, mas me deu uma felicidade que vocês não fazem ideia. Então, quite boletos. Você recebeu uma ofensa aí, você está quitando o boleto. Ou seja, você está menos endividado. Tua vida vai fluir mais agora. Se você tiver essa cabeça. Se você tiver essa mentalidade. E quando você encontrar outra pessoa, não distrate ela não. Porque se você avaliar bem, ela ainda está com a incumbência de reparar o erro que ela cometeu contra você. Você está livre. Você quitou o boleto. Agora ela está com um boletim novo lá para pagar. Chegou lá aquela cartinha de multa. Já recebeu carta de multa já na tua casa? Se abre assim, vai, passei no radar aqui, ó, 20% além da máxima. Eita, lasquei, R$ 190 a multa. Ela recebeu uma cartinha dessa, notificação, para pagar um boleto novo que ela criou. Então, se você for ver bem mesmo, aquele que te feriu, não é fácil não, que eu vou dizer. Merecia até a nossa compaixão. Ele merecia até que a gente ficasse com pena da pessoa. E o que a gente faz é o contrário, às vezes é ficar com raiva da pessoa e odiá-la, planejar vinganças mentais, fazer maledicência com ela, etc. E a gente entra na linha de inferioridade. Gente, dá um belo estudo esse aqui, hein? Semana que vem, então, nós vamos falar sobre a danadinha da indulgência, que é um complemento para poder ensinar a gente a perdoar. Aqui, ditado pelo Espírito José, Espírito Protetor. Semana que vem, ó, a indulgência. Olha que maravilha aqui, ó. Então, vocês não percam, hein? Semana que vem, Evangelho no meu ano, hein? 77. Do meu número. E hoje a gente encerra por aqui, então, essa mensagem do apóstolo Paulo. Eu vou convidar, então, você para que nós possamos orarmos juntos. Tirar o nosso bannerzinho aqui, ó. 3, 2, 1 e tchum!
Sumiu. Vamos para o nosso momento da oração. Vamos lá? Senhor Jesus, mestre amigo, é uma satisfação mais uma vez falar da tua mensagem edificante. Nós te agradecemos, mestre, por termos essa oportunidade de estarmos estudando uma doutrina tão fácil, tão esmiuçada. Uma doutrina que, apesar de ter suas complexidades, ela traz um linguajar e uma maneira de se expressar tão fácil. A nossa compreensão fica tão facilitada. E hoje aqui, com essa lição, finalizando inclusive a lição do perdão, nós descobrimos, mestre, que quando nós perdoamos o nosso irmão, nós nos integramos a essa grande engenhosidade que é a obra divina. Afinal de contas, nós necessitamos de perdão o tempo todo, vindo da parte do Criador, vindo da parte dos Espíritos amigos, que observam os nossos erros, muitos deles, inclusive, que nenhum humano encarnado consegue perceber. E esses nossos irmãos não desistem de nós. Eles que têm o poder de vasculhar os nossos pensamentos e saber, inclusive, daquilo de ruim que a gente ainda pensa, que a gente ainda planeja, que a gente ainda sente, que muitas vezes nós não temos coragem de exteriorizar por receio de represálias ou por vergonha. Esses irmãos que sabem dos nossos defeitos íntimos, das nossas mazelas, das nossas indiferenças, dos nossos vícios, dos nossos preconceitos, mesmo assim, nenhum deles desiste de nós. E eles, sabendo da nossa pequenez, automaticamente compreendem e são indulgentes conosco. Então nós agradecemos muito, mestre, por cada um desses perdões que nós recebemos 24 horas por dia. E nós queremos nos transformar em pessoas que também têm essa capacidade de perdoar, de relevar, de deixar para lá, de seguir em frente, de sermos mais leves, sermos capazes de viver no mundo sem torná-lo pesado, sem torná-lo denso. Que as pessoas possam nos enxergar como pessoas mais leves. Que nós reclamemos menos. Que nós façamos menos, cometamos menos aí falatórios desnecessários a respeito das pessoas que cometeram equívocos. Deixemos de lado essa arte infeliz de praticar maledicência com quem, assim como nós, erra também. Senhor Jesus, vamos nos encaminhando aqui para a finalização dessa manhã abençoada e de antemão te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos ofereceu mais uma semana aqui. Semana passada eu havia feito um pedido para o Senhor para que pudéssemos estar aqui novamente. O Senhor concedeu. E eu desejo muito que cada irmão aqui presente possa estar aí experimentando saúde, vigor, alegria, esperança, e que cada dia mais possam encontrar na tua mensagem um caminho ideal a ser seguido. Obrigado, Senhor Jesus, a cada irmão aqui presente que nos acompanha ao vivo, que faz seu comentário, que colabora nessa obra que é tua, mestre. A obra não pertence a mim, ou a Estela, ou à Rede Amigo Espírita, é a obra do teu evangelho, é a obra do teu governo aqui nesse mundo. Obrigado a esses amigos que o Senhor nos envia, esses emissários que nos colocam intuições edificantes, que nos facilitam o pensamento, que nos ajudam a escolher as palavras de forma mais adequada para a compreensão e que não torne o texto aqui falado agressivo, que nunca sejamos aí desrespeitosos, ou irônicos, ou debochados, de forma alguma. Que nas nossas palavras sempre imperem o respeito, a serenidade,
o carinho com os nossos irmãos e que, consequentemente, é um carinho conosco mesmo. Senhor Jesus, abençoe também aqueles irmãos que estão nos assistindo em outro momento, por não poderem estar aqui ao vivo. E permita-nos, Mestre, que semana que vem possamos estar aqui dando sequência a esse estudo que nos faz tão bem. Muito obrigado, Senhor Jesus, e aí toda a equipe espiritual da nossa Rede Amiga Espírita. Obrigado, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Na tua bênção, Mestre. Que assim seja.